Vamos todos de pé abrir as nossas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Nós vamos ler até o versículo 13 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. A palavra de Deus nos diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida mais uma vez na Tua casa. E é uma grande oportunidade para nós de aprendermos com a Tua palavra, de ouvirmos e praticarmos aquilo que vamos ouvir. E é isso que queremos, Pai, ouvir a Tua voz através do Espírito Santo, que Ele ministre ao nosso coração. Pai, que o Senhor fale conosco o que é necessário mudar em nossas vidas, qual o comportamento que precisamos mudar, que a Tua palavra tenha o poder de nos transformar essa noite, porque o que queremos é a Tua palavra, não a doutrina de homens, Senhor, não as filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca, é esta que nos alimenta, é esta que precisamos, Pai. E eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, para ser usado pelo Senhor, com a unção do Espírito Santo, para ministrar a Tua palavra, e todos nós aqui possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Assim eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, a Bíblia tem resposta para tudo que nós precisamos saber. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor deixou registrado para nós tudo que precisamos em relação a comportamento, em relação à vivência cristã, em relação até à vivência social. O Senhor nos dá instruções precisas na sua palavra. E Paulo, aqui nesse texto, ele dá algumas orientações à igreja a respeito dessa vida cristã, dessa convivência que nós temos que ter com os nossos irmãos.
a convivência que temos que ter na casa de Deus. O apóstolo Paulo está falando, está trazendo da parte de Deus algumas orientações a respeito desta convivência. Ele fala nestes versículos que nós lemos aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala de várias coisas. Ele fala da oração, ele pede à igreja que esteja orando por ele, que esteja orando pelo ministério. Ele fala que isso deve ser uma prática da igreja, mas ele também fala da perseverança que é necessária para cada um de nós, que nós continuemos firmes até o final, no chamado que tivemos do Senhor, o chamado para sermos crentes, o chamado para sermos diferentes. E ele também fala a respeito do trabalho, a respeito do nosso dia a dia. Paulo fala a respeito de muitos assuntos importantes. E no final do texto que a gente leu, no versículo 13, ele traz uma ordem à igreja que eu quero compartilhar com você. Versículo 13 diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o que, irmãos? Fazer o bem. E aí, isso aqui ele deixou como uma ordem para a igreja. Não se cansem de fazer o bem. Você crê que nós precisamos fazer o bem ou não? O que você acha disso? Precisamos fazer o bem. Veja, não é o fato de fazermos o bem que nos salva. Não é isso que acontece, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é ponto pacífico, sabemos disso. Mas as boas obras são necessárias. Fazer o bem faz parte da nossa nova natureza. Agora temos a natureza de Deus, irmãos. Agora somos filhos de Deus. Então é próprio de quem é da luz fazer as obras da luz. É próprio de quem é de Deus fazer as obras de Deus. Então é inerente à nossa condição de cristão fazermos o bem. Precisamos fazer o bem. E Paulo, ele termina esse assunto dizendo assim para a igreja: não se cansem de fazer o bem. Por que será que ele fala de cansaço na hora de se praticar o bem? O bem, fazer o bem, é o resumo da nossa vida cristã. Agora que estamos vivendo como cristãos, estamos nesse mundo para contaminar, no bom sentido, o nosso mundo, a nossa sociedade. Fazer o bem e fazer bem feito é o que Deus requer de nós. Você concorda com isso? Aonde você estiver, você tem que fazer o bem e tem que fazer bem feito. No seu trabalho, você tem que fazer o bem e fazer bem feito. Na sua escola, no seu prédio, na sua vizinhança, você deve fazer o bem e fazer bem feito. Esse é o chamado que Deus está trazendo para nós. Mas ele alerta: não se canse de fazer isso. Por quê? Será que a gente pode ficar cansado de fazer isso? Veja, amados, tudo se resume a isso. Se eu me cansar de fazer o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer? Nada que preste. Concorda comigo? Se o principal é agir bem, é fazer bem, mas eu me canso disso, veja, o que eu posso fazer? No que consiste o trabalho da igreja? No que consiste o trabalho, vamos dizer, religioso, entre aspas? No que consiste? Tudo aquilo que fazemos na casa de Deus, entre os irmãos, entre nós, tudo isso se resume em fazer o bem. Se eu prego, preciso pregar bem. Se eu ensino, preciso ensinar bem. Se eu canto, preciso cantar bem. Tudo que eu faço, tenho que fazer bem feito. Não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Tudo que eu fizer para Deus tem que ser bem feito. Se eu evangelizo, se eu participo, aonde eu estiver, tudo que eu fizer, preciso fazer bem feito. Isso é fazer o bem. Isso é parte da nossa vida cristã. Isso é parte do que Deus deseja para nós. Caridade também é fazer o bem, mas não é só isso que significa fazer o bem. Faz parte também da vida cristã aplicar o princípio da generosidade, da caridade, do amor colocado em prática. Ao assistirmos um necessitado, um pobre, uma viúva, um órfão, um enfermo, tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Isso significa fazer o bem e fazer bem feito. É inerente à nossa situação agora de cristão. Agora, tudo é fazer o bem?
quando é feito, irmãos, com o sentido, com motivação certa, com o sentido do dever. Isso é fazer o bem. Eu faço porque me cabe fazer. Não há vantagem nenhuma para mim em fazer. Você entende isso? Por isso a Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Porque o ser humano tem a capacidade de se gloriar quando ele faz o bem. Algumas pessoas gostam de fazer o bem, não pelo bem em si, mas pelo bem que elas sentem ao fazer o bem. Porque se sentem importantes, porque se sentem magnânimas, né? Se sentem especiais porque ajudaram, porque foram caridosas. Na verdade, parece que esse bem é feito a elas mesmas, né? Veja, eu não tenho que sentir essas coisas. Eu tenho que ter o sentido do dever. Se eu faço alguma coisa de bom, é porque eu devo fazer isso. Entende? Se algum bem eu realizo, é porque me cabe fazer isso, porque o Senhor me salvou para isso. As boas obras que hoje praticamos, a Bíblia diz, são aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, qualquer bem que eu faça, foi Deus que preparou para eu fazer. Entende isso, irmão? Então eu não tenho que me gloriar, mas eu tenho que ter o sentido de dever, de responsabilidade. Pregar o Evangelho é um privilégio, mas o apóstolo Paulo, certa vez ele disse, sobre mim pesa esta obrigação. Tenho que pregar o Evangelho. É uma obrigação, é um dever. Não é um favor que estamos fazendo para Deus. Nos cabe fazer isso. Fazer o bem, a prática do bem da vida cristã é um dever. E eu preciso fazê-la com esse sentimento. E também na fé e na dependência do Senhor, que me capacita e que me proporciona realizar qualquer coisa. Porque se alguma coisa boa temos a apresentar, foi um dom, um presente que Deus nos deu para trabalhar. Você entende isso? Os dons que o Senhor tem dado à igreja são, como diz a Bíblia, para o serviço dos santos, para serem compartilhados entre nós, para servirmos uns aos outros em amor. Para isso fomos chamados por Deus. Então o sentido que temos que ter é o sentido de dever. E tudo certamente centrado em Cristo. É como diz a Bíblia, qualquer coisa que você fizer, tudo que você fizer, seja feito para a glória de Deus. Você já ouviu esse versículo? Tudo que você fizer, para a glória de Deus. Fez alguma coisa boa, é para a glória de Deus. Que Ele seja glorificado através da sua vida. Então tudo que eu fizer tem que ser em Cristo. Tem que ser no amor do Senhor. Tudo que eu fizer tem que ser de boa vontade. Tem que ser em oração. Tudo que eu fizer tem que ser dessa maneira, amados. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando. E somente desta forma, as coisas mais simples, as ações mais comuns podem se tornar santas. Aquilo que um santo faz é santo. Você entende isso? Tem algum santo aqui essa noite? Olha para o lado aí, vê se tem. Tem cara de santo? Tem santo aqui, irmão? Por que tem santo aqui? Porque Deus nos santificou. Amém? E o que o santo faz é santo. Só existem dois modos de agir: ou santo ou maligno, ou santo ou profano. Concorda comigo? Então, quem é santo faz coisa de santo. Quem é ímpio faz impiedade. Faz aquilo que lhe é próprio. Então, o menor serviço, o menor bem realizado por qualquer um de nós, da maneira como tem que ser, se torna santo. A coisa mais simples que você possa fazer na obra de Deus, por alguém, na caridade, um bem, uma bênção, um cumprimento, um abraço, aquilo de menor que você puder dar e fazer bem feito, se torna santo, porque foi feito por um santo e foi feito em santidade. É assim, irmãos, que o Senhor nos quer ver, não é verdade, irmãos? As ações mais comuns se tornando santas, os trabalhos mais chatos se tornando divinos, porque feitos em Deus e feitos para Deus e para a glória de Deus. É assim que o Senhor deseja. E Paulo diz à igreja: não se canse
de fazer o bem. Mas a pergunta que eu queria compartilhar com os irmãos é: por que será que Paulo adverte para a gente não cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem, às vezes, cansa. Fazer bem feito e fazer o bem, em determinados momentos, de acordo com as nossas motivações, pode acabar nos cansando. De acordo com os critérios que adotamos para fazer o bem, se não fazemos com critérios corretos e com motivações corretas e verdadeiras, isto tudo pode acabar nos cansando. Um pastor pode se cansar de pregar. Você acredita nisso? Por incrível que pareça. Não é verdade, pastores? Um pastor, se não estiver com a motivação certa, se não estiver com o coração no lugar certo, ele pode se cansar de fazer isso aqui. Pode achar que não adianta nada, porque a gente prega e ninguém obedece. A gente manda muito, mas ninguém obedece. Então talvez isso canse a gente, mas não deveria cansar. Porque às vezes cansa porque a motivação é errada. Cansa porque a ideia é errada. A diretriz é errada, a prioridade é errada, irmãos. O critério é errado. Eu não prego para agradar você. Eu prego para agradar a Deus. Então eu nunca vou me cansar de pregar. O dia que eu pregar para agradar você, eu vou me cansar. Porque alguns eu vou agradar, outros eu vou desagradar profundamente. E a decepção será grande. Mas eu prego para agradar a Deus. Então eu faço para agradar a Deus. Se você vai fazer bem feito, faça para agradar a Deus. Se você vai fazer o bem, faça para agradar a Deus. E aí desse modo nunca você vai se cansar. Esse é o segredo, é por isso que Paulo ele gasta aqui um versículo para dizer isso. Irmãos, não se cansem de fazer o bem, porque às vezes cansamos, porque não obedecemos a critérios bíblicos para fazer o bem. Ah, o que importa é fazer o bem? Não. Fazer o bem, fazer bem feito. Fazer o bem da maneira certa, com a motivação certa, com os critérios certos que o Senhor nos dá. Eu vou dar alguns exemplos aqui que certamente alguns de nós vão se encaixar neles. Porque já nos cansamos de fazer determinadas coisas. Já nos cansamos de fazer determinados bens, benefícios a outros. Porque talvez não tenhamos adotado princípios corretos para fazer o bem. Talvez você canse de fazer o bem no meio de um monte de ímpios que só fazem o mal. Talvez você comece a se perguntar, mas vale a pena fazer bem ainda? Vale a pena fazer bem feito, apesar de todos esses que me cercam? Apesar desse mundo em que a gente vive, em que ninguém quer saber de ninguém? Vale a pena continuar sendo bom, vale a pena continuar sendo justo, continuar sendo honesto, continuar sendo fiel à mulher, ao marido. Vale a pena quando ninguém mais é. E há muita gente que, por causa da maioria, acaba se cansando. Porque o que mais o diabo diz para a gente, sabe o que é? Não vale a pena. Você lembra o que o diabo disse para Eva? Em outras palavras, o diabo disse para Eva isso: não vale a pena deixar de comer esse fruto aí. Não vale a pena deixar de comer. Olha o fruto, olha como ele é bonito, olha como ele é atraente, e olha o benefício que você vai receber se comer dele. Não vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena comer desse fruto. E o diabo está sempre dizendo que não vale a pena. O diabo está sempre dizendo para mim, para todos os pastores, não vale a pena pregar. Não vale a pena porque você prega, as pessoas não mudam. Você acha que ele não diz isso? Claro que diz isso. Mas eu mando ele para o inferno, entendeu? Que é o lugar dele. Vai para o inferno, capeta. Né? Vou continuar pregando, vou continuar falando, mesmo que ninguém escute. Amém? Mas ele diz. Será que ele não diz para vocês aqui, que trabalham na igreja? Não vale a pena. Para você que ora, ele não diz, não vale a pena orar não. Está orando há um tempão, não acontece nada. Para você que faz qualquer coisa na igreja, não vale a pena. Você que cuida das crianças, ele não diz para você, não vale a pena, essas crianças são os capetas. Ele não fala isso? Fala sim, claro que fala. Não vale a pena. E você diz, não vale a pena sim. Vale a pena, porque Deus me ajuda. E eu não vou me cansar de fazer o bem, e não vou me cansar de fazer bem feito. Em outro sentido também, muita gente hoje está decepcionada em fazer o bem.
Sabe por quê? Porque não recebeu o reconhecimento que talvez esperaria pelo bem que realizou. Não é assim que funciona? Quantas de vocês aqui talvez já tenham ajudado uma pessoa? Normalmente a gente fala em ajuda, pensa logo em financeira, né? É aquela pessoa que chega do teu lado, tô perigo aí, tô mal. Aí você vai dar uma forcinha para ela, dá um galo, dá uma perna, né? Como é que é o nome dessas notas aí? Você dá a ela alguma coisa, né? Para ela se virar. E aí ela se vira e se vira para você também, nunca mais te agradece, nunca mais olha na tua cara. Não é assim? E aí você diz, não vale a pena fazer o bem, tá vendo? Ajudei essa pessoa, não valeu de nada. Quanta gente hoje está decepcionada, irmãos? Quantas pessoas hoje estão decepcionadíssimas no seu coração, achando que aquilo que fizeram não valeu a pena. Por quê? Porque não houve a gratidão, não houve o reconhecimento, ou porque ajudou uma pessoa. Você já viu isso? Você ajuda uma pessoa, daqui a pouco você passa, está a pessoa lá no salão de cabeleireiro, né? Fazendo unha, fazendo... Pastor Paulo, desculpe, mas é bravo, né, pastor? A pessoa vai, mas pô, não está precisando de ajuda, eu ajudei e está lá fazendo unha. Espera aí, que negócio é esse? Não vou ajudar mais ninguém. Não é assim que a pessoa fala? Por quê? Cansou de fazer o bem, cansou de achar que vale a pena. Mas por que a gente se cansa? A resposta está na Bíblia, amados. A gente se cansa porque a gente não usa os critérios de Deus. Quantas pessoas vivem num constante dilema? Ajudo ou não ajudo uma pessoa que me pede um dinheiro no sinal de trânsito? Já viu isso? Muita gente vive nesse dilema. Faço ou não faço? Ajudo ou não ajudo aquela instituição que me liga, que me enche a paciência no telefone? Ajuda ou não ajuda? Por que a gente não confia em ninguém? Porque a gente não sabe se aquele é um trote, a gente não sabe se aquele é sério, a gente não sabe se aquela pessoa está de boa intenção. Você dá um dinheiro que ela vai beber, mas nem todo mundo vai beber. Alguns estão precisando do pão, não é verdade? Como saber, como discernir? Eu tenho que ajudar. Então alguns dizem assim, não, eu tenho dinheiro, Deus me deu, então quem me pediu eu dou. E vai, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. É essa a solução? Não. A Bíblia diz que há que se ter critérios para se ajudar. Critérios para se fazer o bem. E a Bíblia coloca esses critérios de uma maneira muito clara e muito específica, inclusive no texto que a gente acabou de ler aqui. Mas eu queria te mostrar um outro texto para você ver os critérios de Deus. Para você ver que não é para fazer o bem a qualquer um, de qualquer jeito. 1 Timóteo capítulo 5, vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. 1 Timóteo capítulo 5, do verso 3 ao verso 10. Diz assim: honra as viúvas. Como é que são essas viúvas? Verdadeiramente viúvas. Mas, olha o que diz: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Você entendeu isso aqui? O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para Timóteo? Timóteo é um jovem pastor de igreja. E os jovens, às vezes, são impulsivos, não é? Não têm a experiência, não têm a cancha, não é? Daqueles mais antigos. E ele está advertindo a Timóteo. Timóteo, a igreja certamente vai receber um monte de gente precisando de ajuda, um monte de gente querendo dinheiro, um monte de gente querendo isso, querendo aquilo. Mas você tem que ter critério, Timóteo, para ajudar essas pessoas. E aí ele começa logo por um grupo
que é muito presente, muito constante, já era assim naquele tempo, as viúvas. Mas ele diz, olha, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Sempre que eu li isso aqui, eu fiquei assim, verdadeiramente. Será que tem viúva falsa? Viúva que escondeu o marido, será que é isso? Viúva falsa para receber do INSS a pensão. Mas aí ele explica depois o que é o verdadeiramente viúva. Verdadeiramente viúva é aquela que não tem filhos, que não tem parentes, que não tem ninguém da própria família que a possa ajudar. Amados, esse é o critério. Veja, não é para ajudar qualquer pessoa só por ajudar. Não é para ajudar só para se sentir bonzinho. Não é para ajudar de qualquer maneira. Tem critérios. Essa pessoa não tem ninguém, ela tem que ser ajudada. Agora, ela tem alguém, que esse alguém a ajude. Ela tem família, que a família ajuda. Ah, mas a família não quer saber dela. O problema é dela, que não deve ter tido um bom relacionamento com a família. Se vira. É isso que Paulo está ensinando aqui. Não está ensinando a gente a ser irmã Paula dos pobres, que qualquer um que chega a gente vai distribuindo dinheiro. É por isso que muita gente cansa de fazer o bem. Cansa porque não adota os critérios de Deus. Porque também, talvez lá no fundo, tem uma maldadezinha aí. A pessoa quer se sentir bem com a caridade que está fazendo. Ela dá, mas na verdade ela já está recebendo a sua recompensa. É como Jesus disse, não faça as suas obras na frente das outras pessoas. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Por quê? Porque senão você já recebeu a sua recompensa. Há muita gente que ajuda indiscriminadamente porque no fundo tem uma carência, uma culpa e quer suprir essa carência, essa culpa através de uma caridade. Ela está dando, mas na verdade ela está recebendo e já recebeu a sua recompensa. Então Paulo é muito claro ao dizer o critério. E aí alguém vai dizer, mas o apóstolo Paulo é muito frio, o apóstolo Paulo é insensível, como é que pode? A viuvinha, só porque ela tem filho, só porque ela tem parente, não dá nenhuma bolsinha, nem uma cestinha básica para ela. Não. Não é isso que ele disse aqui? Disse ou não disse? Não. Paulo falou, não. Aí ele diz, não seja inscrita, senão viúva. Aí diz, não, por algumas você pode ajudar. Ah, tá bom, como é que é o critério? Bom, tem que olhar para a vida dela. Primeiro, ela tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Está aqui, ó. Tem que ter sido esposa de um só marido. Tem que ter sido recomendada pelo testemunho de boas obras. Tem que ter criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido ao atribulado, se viveu na prática zelosa, aí bota o nome dela lá. Imagina o Timóteo botando isso na porta da igreja lá. Regras para inscrever viúva na cesta básica. Aí uma por uma chegando, estou fora. Estou fora, vou trabalhar, vou arrumar um tanque de roupa para lavar, vou arear uma panela, estou fora. Porque isso não se aplica a mim. Essa é a Bíblia que eu leio, eu não sei qual é que é a sua. A que eu leio é essa. Deus me dá critérios, porque eu não me justifico por obras, embora tenha a obrigação de fazê-las. Então, quando eu ajudo alguém, eu não acho que estou fazendo nada demais. Estou fazendo nada demais, não tenho mérito nenhum se eu ajudo alguém. Nenhum. E é por isso que eu posso exercer os critérios bíblicos. Os critérios de dizer não, até para aquele que aparentemente precisa. Porque há critérios a serem observados. A gente às vezes ajuda muito e ajuda sem critério. E aí depois somos uma geração de pessoas decepcionadas. Uma geração de pessoas amarguradas. Que dizem, nunca vou amar de novo. Por quê? Porque eu fui traído. Porque eu amei, me dediquei e depois levei um pé nas costas. Eu não vou amar de novo porque eu ajudei aquela pessoa, eu levei aquele mendigo lá para cá, depois ele me roubou tudo. Não é assim que as pessoas falam? Eu não vou mais. Aí fecha o coração. Por isso Paulo diz, não canse de fazer o bem, mas faça de acordo com os critérios de Deus. Faça de acordo com os critérios bíblicos, não os seus. Entenda, amados, os nossos critérios são contaminados. A nossa mente, as nossas ideias, podem ser ideias brilhantes, maravilhosas, mas são contaminadas.
porque elas são movidas por sentimentos, por emoções, que nem sempre estão sob o domínio, sob o controle de Deus. Há pessoas que fazem tudo na emoção. Amados, quantas pessoas já chegaram aqui na igreja? Os diáconos que o digam. Eu vou fazer um dia do testemunho do diácono aqui. O diácono vai chegar aqui na frente e vai dar o testemunho do que ele já ouviu. O que eu já ouvi como pastor. O camarada chega aqui, conta uma história, vai lá não sei aonde, normalmente é lá no Nordeste, é num lugar bem longe, né, que tem uma passagem que tem que ir, que tem não sei o que tem não sei o que lá. Uma vez aconteceu um caso aqui. O cara veio, contou uma coisa, os diáconos choraram, mas meu Deus, coitado dele, maravilha, oh glória, vamos ajudá-lo, fizeram uma vaquinha, maravilha. Aí um diácono, não, vamos lá, vamos comprar a sua passagem, eu vou contigo na rodoviária. Botou o cara no carro, foi até lá, o cara lá. Chegou lá, comprou a passagem, beleza, maravilha. Pegou lá, vou botar você no ônibus. Quando na hora de entrar no ônibus, estou mentindo. É sério, isso aconteceu aqui na igreja. Na hora de entrar no ônibus, não vou entrar no ônibus, não, é mentira, pô, desculpa aí. Não dá vontade de dar um murro na cara? Dá vontade de dar uma baiana, tocar no chão e só de cotovelo, né? MMA nele, não dá? Fala a verdade. Dá ou não dá? Ou vocês são muito santos, né? Dá vontade, mas como dizia meu pai, vontade é coisa que dá e passa. É ou não é? Mas que dá vontade, dá. E por quê? Critério. Aí por causa de a gente fecha o coração para todo mundo. Aí a gente assume não ajudar ninguém. Aí não, amado. Aí a gente cansou. E a gente não devia cansar. Porque Paulo diz, não canse. E Paulo dá alertas aqui bem preciosos, amados. Voltando lá a 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dá uma olhada só no que diz aqui. Esses exemplos ociosos, eles se tornam um problema para a igreja, irmãos. Exemplos ociosos se tornam um problema. Versículo 11 diz assim, pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam como? Desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. Claro, quem não trabalha faz fuxico. Quem trabalha não tem tempo para fazer fofoca. Tem? Todo fofoqueiro é um inútil. É ou não é? Todo fofoqueiro, quando você achar um fofoqueiro, tu é um vagabundo. Porque se tu trabalhasse, tu não perdia teu tempo fazendo fofoca. Não tem tempo para fazer fofoca. Então, se intrometem na vida alheia, diz aqui. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O que o apóstolo Paulo diz para essas pessoas? Que elas trabalhem para comer. É isso que ele está dizendo. Então, exemplos ociosos acabam levando a gente à ociosidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que essa coisa pega. Irmão, você quer ter problema? Fica perto de um preguiçoso. Preguiça pega. Aquela pessoa desanimada, sabe? Cheguei hoje no trabalho, mas não estou com vontade de fazer nada. Eu quero morcegar aqui até meio-dia. Você ficar do lado dela, vai pegar isso em você. Vai ou não vai pegar? Claro que vai. Exemplos ociosos contaminam aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem fazer. Por isso, Paulo, ele deu uma ordem, e ele manda que a gente note essas pessoas, que a gente observe. Ele diz, eu fui informado que há pessoas assim, desordenadas, ociosas, atrapalhando, se metendo na vida dos outros, criando escarcéu dentro da igreja. E ele é bem claro ao dizer que essas pessoas intrometidas, desordenadas, elas impedem os outros de continuarem seu serviço diligente. Ele diz, então, que elas devem fazer é trabalhar para comer o seu próprio pão e não serem ajudadas. Então veja o que Paulo está nos ensinando a fazer. Veja mais no versículo 2 do capítulo 3. Ele está dizendo, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Ele sabe que existem perturbadores que desanimam aqueles que querem trabalhar, que querem fazer a obra. Ele está dizendo, igreja, orem por mim, porque eu não posso desanimar.
Eu não posso desanimar apesar daqueles que não querem e que estão contra mim. Eu tenho que continuar caminhando em frente. É o que ele está dizendo aqui. E ele pede a oração, porque ele sabe que esses acabam desanimando, acabam contaminando. E Paulo, veja, ele não quer a presença, ele quer ser livre deles, porque são o mal. Veja, irmãos, a gente quer fazer o bem, claro, nos cabe fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado, né? Mas tem que olhar sim, tem que ter critério sim. E aqueles que são desordenados, aqueles que estão nessa situação, Paulo está aqui pedindo oração porque ele quer ser livre. Sejamos livres dos homens perversos e maus, é a oração do apóstolo Paulo. Então, para eu e você não cansarmos de fazer o bem, eu preciso me afastar de certas pessoas. Isso precisa ser entendido. Nós temos uma ideia que até certo ponto é verdadeira, mas em muito é falsa. A ideia de que nós temos que ganhar todas as pessoas. Isso é verdade? Sim, é verdade. Temos que pregar a todas as pessoas? Isso é verdade, claro que é. Mas eu tenho que andar com todo mundo? Não, não tenho que andar com todo mundo. A Bíblia diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Então eu não tenho que andar com todo mundo. Pregar é uma coisa, andar é outra. Levar para minha casa, andar de braço dado é outra coisa. Pregar, manifestar o amor de Deus, falar de Jesus, falar de salvação é uma coisa. Agora, botar debaixo do braço, trazer para dentro de casa, aí não. Então, para não cansar de fazer o bem, eu tenho que ter critérios também com relação às pessoas que desfrutam da minha companhia e da minha privacidade. O versículo 6 e o versículo 7, Paulo diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis. O que quer dizer aparteis? Afasteis. Apartar é afastar de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Interessante que Paulo usa a palavra irmão, porque ele, de uma maneira genérica, generaliza todos que estão na igreja, como nós fazemos. Nós não chamamos de irmãos? Chamamos ou não? Ô, meu irmão, glória a Deus, graça e paz. Como é que vai? Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Irmãos, começamos o culto. Somos irmãos. Só que a Bíblia diz que no meio da igreja existe o joio, existe o trigo. Você é irmão do joio? Eu sou irmão do trigo. Mas eu não sei quem é joio e quem é trigo. Você sabe? Olha para a cara do irmão, dá para ver aí? Tem cara de joio e cara de trigo. Não dá para ver nada, né? A cara, quem vê cara não vê coração. Já vou te dizendo logo, tá? Então não dá para ver nada olhando para o lado, você não vai ver coisa nenhuma. Então, a princípio, somos irmãos. Mas o que Paulo está dizendo é que o nosso comportamento, a nossa atitude, diz quem somos. Então ele diz, eu ordeno, ele disse assim, não foi assim que ele disse? Ordeno, em nome do Senhor Jesus, que vocês se afastem de todo irmão que vive desordenadamente. Pessoa desordeira não pode fazer parte do teu convívio, da tua intimidade, não pode ser parte das tuas amizades, porque essa doença pega. É isso que Paulo está dizendo. Então esse é um bom caminho para a gente não se cansar de fazer o bem. Primeiro, eu tenho que me afastar de pessoas desordenadas. E segundo Paulo, os desordenados são aqueles que não trabalham porque não querem. Não é aquele que não trabalha que está desempregado, não é isso. Não trabalha porque não quer. Quer se meter na vida dos outros, quer fazer bagunça, quer criar quizumba no meio da igreja. Então ele diz, você se afasta dele. Está todo mundo ocupado nos ministérios, trabalhando, tem um cara que não faz nada, só quer criar caso. Lá para fora, Satanás, sai de mim. É assim que tem que fazer. É o que Paulo está ensinando aqui. Porque eu não posso me cansar de fazer o bem. E se eu tiver um carrapato desse grudado em mim, eu vou acabar me cansando. Entende isso? Eu vou acabar ficando chateado. Então eu tenho que me afastar desse tipo de pessoa, é o que está dizendo Paulo. Então, eu não posso me cansar. Você não pode se cansar.
Você não pode se cansar de ser crente. Você não pode se cansar de ser fiel. Você não pode se cansar de ser honesto. Você não pode se cansar de ser abençoador, de ser caridoso. Nada disso pode cansar a gente. E, amados, alguns argumentos muito fortes para a gente não se cansar. Você não pode perder aquilo que você já conquistou, aquilo que você já tem, a sua vida diante de Deus, o tanto que Deus já fez em você, o tanto que o Senhor já investiu. Você não pode jogar isso tudo fora, concorda? Você tem que ser cada vez melhor. A vereda do justo é como a luz da aurora. Você tem que melhorar a cada dia. Então você não pode cansar de fazer o bem. Porque se você cansar, isso é um retrocesso na sua vida. Isso é um atraso na sua vida. Você não pode se cansar de fazer o bem, porque você não pode perder o que você já realizou. Em outras palavras, você precisa perseverar. Perseverar é continuar, mesmo quando as circunstâncias me são adversas. Eu persevero em fazer o bem. Então, amados, quanta gente no mundo, às vezes, tem exemplos para nos ensinar. Nós deixamos de fazer o bem. Nós deixamos de fazer bem feito, porque desanimamos, pela decepção com uma pessoa, pela decepção com outro, desanimamos e deixamos de fazer o bem. E no mundo, quantos exemplos a gente tem de pessoas que renunciam a tantas coisas em prol dos seus objetivos? E nós não fazemos por quê? Jesus não disse que quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo? Ele disse isso ou foi eu que estou inventando? Ele falou, não falou? Então Deus está requerendo de nós essa renúncia. Essa renúncia tem que ser feita. Aí pensa no mundo. Um esportista, ele renuncia a tudo quanto ele tem. Os que vão participar das Olimpíadas, já há muito tempo estão treinando. Já há muito tempo renunciaram às saidinhas com os amigos. Já há muito tempo renunciaram até com programas familiares. Já renunciaram a muitas coisas porque estão se dedicando àquele esporte. Estão praticando constantemente para se aperfeiçoar. Aqueles que estão hoje fazendo grandes descobertas científicas, renunciaram a tantas coisas para se dedicar exaustivamente àquele trabalho, em prol de um objetivo. Veja, tudo isso por coisas que não são nobres. Não é nobre, por mais que bonito seja o esporte, por melhor que seja a ciência, isso não é nobre. Agora, renunciar a mim por causa de Cristo, isso é nobre. E continuar buscando fazer cada vez melhor, e fazer o bem, e não me cansar, e fazer cada vez melhor, isso é nobre, e isso eu preciso fazer, e o Senhor está requerendo isso de nós. E eu preciso me lembrar, para não cansar, de uma frase que está na Bíblia. Leia comigo Provérbios, capítulo 5. No livro de Provérbios, no capítulo número 5, no versículo número 21, a palavra do Senhor diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos de quem? Os olhos do Senhor. E Ele considera todas as suas veredas. O Senhor está com os olhos sobre nós. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende de como estamos vivendo, não é verdade? O Senhor está com os olhos sobre nós. Isso pode me trazer uma paz enorme, ou isso pode me trazer um medo terrível. Depende de como eu estou vivendo. Mas o que a Bíblia diz é que o Senhor está com os olhos sobre nós. Então nós não podemos cansar de fazer o bem. Nós não podemos cansar de fazer bem feito, porque os olhos estão sobre nós. Veja mais o que diz Atos, capítulo 11, versículo 21. Atos dos Apóstolos 11, versículo 21. Diz assim: a mão do Senhor estava com quem? Com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Os olhos estão conosco. E as mãos? Estão conosco também. As mãos do Senhor estão com a igreja. Deus está com as suas mãos sobre nós. Então não podemos cansar de fazer o bem, nem de fazer bem feito. Os olhos estão sobre nós. As mãos estão nos abençoando. Se eu faço algum bem, é porque antes fui abençoado. O que sai de mim é a bênção que eu tenho. Amados, cada um dá o que tem. Sabia disso? Cada um dá o que tem. Se boas coisas você tem para dar, é porque Deus te deu boas coisas para você dar. Se você é um abençoado, você dá bênção. Mas se você é um amaldiçoado, você só sabe amaldiçoar todo mundo. É isso que acontece.
nós damos o que temos. Ora, se os olhos do Senhor estão sobre nós, e se as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida, eu preciso continuar e perseverar em fazer o bem. E eu preciso olhar para o exemplo. Qual é o maior exemplo que eu tenho? Jesus Cristo. Leia comigo João, capítulo 5, versículo 17. Esse é o maior exemplo, amados. E a ele eu preciso imitar, como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. João 5,17, Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus sempre trabalhou. Jesus sempre fez o bem. Ele foi aplaudido? Não. Ele foi vaiado. Ele foi preterido. No lugar de Jesus gritaram Barrabás, mas até o fim ele fez o bem e foi bem feito. Até o fim na cruz ele ainda salvou um pecador ao seu lado. Até o fim na cruz ele ainda estendeu perdão aos guardas que o maltratavam. Então ele tudo fez e fez bem feito. Ele trabalha como o Pai trabalha e ele continua trabalhando, como eu disse hoje pela manhã. O Senhor está trabalhando, ele intercede por nós, diz a Bíblia. Deus está intercedendo por nós. Está nos estimulando e nos incentivando a continuar a fazer o bem e a fazer bem feito. Por isso Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem. E por último, irmãos, uma grande motivação para eu não me cansar de fazer o bem, nem de fazer bem feito. Além de todas essas que eu já vi até agora, o apóstolo Paulo também deixa para nós, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo número 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Esse é um dos maiores estímulos que nós temos para fazer o bem e para fazer bem feito. 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Fala para o seu irmão, seja firme, meu irmão. Seja firme, inabalável, inabalável, não deixe nada te abalar. E sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é à toa. Quando você faz o bem, quando você não se cansa de fazer o bem, nem deixar de fazer bem feito, o teu trabalho não é em vão. Deus está olhando, Deus está com a mão sobre você, e não é em vão aquilo que você faz. Então, amados, não vamos nos cansar de fazer o bem. Não vamos entrar nessa, vamos adotar os critérios de Deus. Vamos adotar os critérios bíblicos, para que a gente não ande se decepcionando tão facilmente com as pessoas. Vamos fazer o melhor, vamos dar o melhor, vamos renunciar por causa boa, que é a causa do Senhor. Vamos dar o melhor de nós. E veja, eu não estou falando apenas de atividade, porque, veja só, atividade não basta. Sabe por quê? Porque Lúcifer também é bem ativo, sabia disso? Inclusive a Bíblia diz que ele trabalha incansavelmente. É um grande trabalhador o tal do diabo, sabe, irmãos? Então não é só de atividade que nós estamos falando, porque Lúcifer trabalha tanto quanto o anjo Gabriel. Não é questão apenas de trabalho, mas é de motivação, mas é de inspiração, é de direção, é da presença de Deus, são dos critérios de Deus sobre a nossa vida. É isso que vai importar no final. Então não basta fazer, mas é preciso fazer bem feito. Com o coração a gente faz, não apenas com as mãos, mas com o coração. E se eu trabalhar dessa maneira, volta lá no texto que a gente leu no início, 2 aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Vamos ler aqui o versículo 3. Todavia, o Senhor é o quê? Ele é fiel. Você acredita nisso? Acredita nisso? O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Você crê nisso? O Senhor é fiel, Ele te confirmará e te guardará do maligno. Faça o que tem que fazer, porque o Senhor está guardando você.
E se Deus guardar, amado, quem é que pode danificar? Quem é que pode tocar naquele que Deus guarda? Fala comigo. Ao contrário, a Bíblia diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas se o Senhor está guardando, não há o que temer. Faça com amor. Não canse de fazer o bem. Não canse de fazer bem feito. E o Senhor te livrará de todo mal. E por fim, no versículo 5, ele diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Deus está nos chamando ao amor e à constância. Amor e constância. O que adianta eu amar muito Jesus, se eu não amar por toda a vida? Adianta alguma coisa? Senhor, eu estou apaixonado. Já vi tanta gente cantando isso. Estou apaixonado. Daqui a pouco, assim como as paixões da mocidade vão e vêm, essas paixões também vão e vêm. O que importa não é só o amor, mas o que importa é a constância. Constância. Eu sou de Cristo. Eu sou constante. Eu trabalho para Cristo, eu sou constante no que faço para Ele. Não me cansarei de pregar, não me cansarei de abençoar, não me cansarei de fazer o que Ele me chamou para fazer, porque no Senhor o meu trabalho não é vão, porque o Senhor me livra do mal, porque os seus olhos estão sobre mim, sua mão está sobre mim e Ele está me guiando. Então não tenho nada a temer, mas eu tenho que ser constante no seu amor. Seja constante, meu irmão. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer bem feito. Não deixe esse cansaço maligno se instalar no seu coração de modo a te imobilizar. Não permita que isso aconteça. Fique com essa palavra do apóstolo Paulo. Não vos canseis de fazer o bem. Se ele alertou, é porque isso é uma realidade na vida de muita gente. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor que nos salvou, que nos conduz, que nos anima e que nos dirige. Pai querido, eu quero orar junto com o teu povo essa noite, Senhor. Tantas coisas acontecem, Pai. Tantas são as pessoas, os inimigos, aqueles que andam desordenadamente, que querem, Senhor, nos fazer parar, que querem, Senhor, nos cansar. Pai querido, em nome de Jesus, tira de nós todo o cansaço, Pai. Não permita que esse cansaço se instale em nosso coração. Que as decepções da vida, Senhor, não venham nos fazer parar, Pai, mas que a gente continue em frente, fazendo o melhor e fazendo da melhor maneira, fazendo o bem e fazendo o bem feito, Pai. Ajuda os meus irmãos a adotar critérios, Senhor, critérios sadios, critérios bíblicos para ajudar, para fazer o bem, para trabalhar, motivações reais, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, fortalece os meus irmãos, amanhã no trabalho de cada um, Senhor, em nome de Jesus, vem fortalecer, não deixe que ninguém se canse de ser crente, de dar um bom testemunho, de fazer a coisa certa. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos essa noite. Fala o nosso coração, Pai. Fala, Senhor, porque é no Senhor que está a nossa vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus tire de você todo o cansaço, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Sem
jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jamais te deixará. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. É bom saber que a gente tem em quem segurar. Amém? Se a jornada é pesada e você se cansa na caminhada, você tem uma mão sobre a sua vida estendida para você segurar e continuar caminhando. Amém? Não canse jamais, porque o Senhor, Ele te acolhe e o Senhor te sustenta. O Senhor te abençoa em nome de Jesus.